Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, A Função do Cristo em Você. Boa noite. Uma pergunta que é feita com muita frequência é essa: o que faz essa mensagem ser tão difícil? Essa mensagem não é fácil, porém, torna-se mais fácil se soubermos aonde está a dificuldade. Para começar, a mensagem do caminho infinito não é uma mensagem que possa ser compreendida pela mente. De fato, mesmo que essa mensagem fosse entendida pela mente, isso não a faria demonstrável em sua experiência. Em outras palavras, o nosso trabalho consiste em ir além do conhecimento intelectual da verdade. Esse é o nosso trabalho, ir além da mente. Essa é a parte mais importante dessa mensagem. Existem certas coisas que podemos aprender com a mente e depois esse conhecimento é provado na prática. Podemos aprender a dirigir um automóvel, podemos aprender a pilotar um avião, podemos aprender como construir uma ponte ou uma casa. Podemos aprender todas essas coisas com a mente e então podemos realizar todas essas coisas. Mas você não pode aprender a fazer uma pintura, não pode aprender a tocar piano, a menos que você tenha uma qualidade que vá além da mente. Ou sim, qualquer um pode pegar um pincel e tentar pintar algo que pareça um homem ou uma mulher ou uma paisagem. E provavelmente qualquer um pode tocar piano, pode tirar dele uma melodia. Mas isso não é música e esse quadro não é arte. Para fazer música, para fazer arte, é necessário algo mais que o simples conhecimento dos princípios da música ou da pintura. E esse algo mais é chamado alma. Sem a alma, a pintura não é pintura. Sem a alma, o músico não é músico. Portanto, quando você está estudando uma mensagem que tem Deus como base, você precisa ir além da mente. Você precisa alcançar a alma. Um cientista muito renomado escreveu, e isso é sempre muito citado, que Deus não pode ser provado matematicamente. Não sou um grande matemático para dizer se ele está ou não falando a verdade, mas quero acreditar na palavra dele, de que Deus não pode ser provado matematicamente ou cientificamente. Para provar Deus, nós temos que ir além do que podemos ver, ouvir, tocar, saborear ou cheirar. Deixe-me ilustrar isso. Existem pessoas que dizem: olha que flores bonitas, olha que árvores lindas, olha que lua linda. E as estrelas e o sol? E tem isso como prova da existência de Deus. Sim. E então, vem um furacão e agora? Não mais penso que isso prova a existência de Deus. A pergunta agora tem que ser: aonde está Deus? Claro que Deus não está nesse vento, não está nessa tempestade, não está na destruição das flores e das árvores. E nossos amigos matemáticos poderiam questionar: agora, aonde está seu Deus? Nós viajamos no oceano e sempre escrevo que encontro Deus entre as ondas e o céu. No oceano encontro Deus bem palpável. Porém, uma grande tempestade pode vir e pegar o avião e o colocar de cabeça para baixo. E centenas de pessoas podem perder suas vidas. Então alguém diz: aonde está seu Deus? Você não provou a existência de Deus. Você não pode provar Deus na natureza por essa mesma razão. Porque sempre existem aspectos que consideramos bons na natureza e também aspectos que não consideramos
tão bons assim. Outras pessoas olham para os lindos pássaros, os belos animais e tentam provar Deus. Mas quando entram dentro do ambiente de alguns animais selvagens e alguns animais que têm um comportamento cruel, então surge a pergunta: agora, cadê o seu Deus? Ele está nesses insetos, nesses pássaros, nesses animais? Então, para provar a existência de Deus, você precisa ir além do que pode ver, ouvir, saborear, tocar ou cheirar. Você tem que ir além da mente, porque para cada aspecto de Deus que você pode provar com sua mente, alguém vai lhe mostrar o outro lado e dizer: e agora, aonde está o seu Deus? Quando compreender a mensagem espiritual, você terá a resposta para isso. Porque quando você traz sua consciência de Deus para dentro da tempestade, você sabe que a tempestade para. A tempestade não pode continuar a existir na presença de Deus. Só existe essa tempestade porque existe uma ausência de Deus, ou melhor, uma ausência da consciência da presença de Deus. Não faz nenhuma diferença quantos seres humanos possam estar lá. Nem faz nenhuma diferença quantas orações estão sendo oferecidas a Deus. Nada disso é prova da presença de Deus, porque ninguém traz Deus à cena humana com orações comuns. Certamente, não com nenhuma oração que seja comumente entendida. Se pudessem fazer isso com uma simples oração, não haveria nenhuma tempestade no mar, porque quando houvesse uma tempestade, elas simplesmente fariam suas orações e estaria tudo bem. Não. Quando a consciência da real presença de Deus é trazida a uma tempestade, a tempestade para. Não importa quão tremenda ela seja. Quando a presença de Deus é trazida na área de animais selvagens, eles amansam. Pode haver muitas pessoas religiosas por perto, mas não existe realmente a presença de Deus atuando nas cenas humanas, porque essas pessoas não estão conscientes de sua presença. Por exemplo, se você for levar literalmente a afirmação de que Deus é onipresente, então ele preenche todos os espaços. E em lugar algum na terra poderia existir pecado ou doença ou morte, porque na presença de Deus não poderia haver pecado, doença ou morte. Nada disso existiria. Senão, Deus não poderia ser onipotência. Deus não poderia ser puro demais para ver a iniquidade. Deus não seria onisciente ou sabedoria infinita. Não. Quando você leva ao pé da letra a afirmação Deus é onipresente, isso é perfeitamente correto. Deus é onipresente. Entretanto, pelo que tem acontecido nos últimos 30 anos, algumas pessoas na Europa dificilmente concordariam que onipresença significa onipresença por todo o tempo e em todos os lugares. Muitas coisas aconteceram nesse continente, nessa guerra, que não testificam a presença de Deus. E isso daria ao ateu a oportunidade de dizer: viu? Não poderia haver Deus nenhum aqui, ou isso não teria acontecido. E eles estariam certos. Não havia Deus algum ali. Deus é onipresente, mas a presença de Deus precisa ser reconhecida. Sem esse reconhecimento, ele não está em lugar algum como uma presença atuante. Até que alguém em algum lugar tenha realmente a realização da presença de Deus, Deus não está atuando. Agora, essa é a razão pela qual esses horrores acontecem.
Eles não poderiam acontecer na presença de Jesus Cristo. Não poderiam acontecer na presença de Moisés. Não poderiam acontecer na presença de Elias. Claro que não, porque onde esses homens estavam, a presença de Deus estava. Deixe-me trazer essa ilustração para os dias de hoje. Veja quantas doenças temos nesse mundo e perceba o tremendo sofrimento das multidões. Veja quantas orações têm sido feitas a Deus e até mesmo quantas viagens têm sido feitas a Lourdes. E então perceba que, em circunstâncias comuns, se algum médico não chegar com uma descoberta que cure aquela doença, aquela pessoa morre. Deus não a salva. Não. Se algum remédio não for encontrado, uma cirurgia não for descoberta, ela morre. E agora, veja a diferença. Quando aqueles que estão no caminho espiritual e são confrontados por essas mesmas situações e buscam ajuda espiritual, veja a diferença nos resultados. Por quê? Porque o curador cheio do Espírito traz para aquela situação a verdadeira presença de Deus. E aonde a presença de Deus está, aí a liberdade. Aonde a presença de Deus está, a cura. Aonde quer que Jesus tenha andado, houve cura e houve perdão pelos pecados e pessoas foram alimentadas. Aonde quer que qualquer indivíduo com a mente espiritualizada esteja presente, tem que haver cura. Isso não quer dizer que todos serão curados, porque nem todos são receptivos à cura espiritual. Lembre-se de que o mestre não fez muitos trabalhos grandiosos em sua própria cidade, por causa da falta de fé do povo. E lembre-se de que em Jerusalém ele falou: Jerusalém, ó Jerusalém, eu te traria em meus braços, mas não virias. Para ser receptivo à cura espiritual, precisa haver um desejo interno por Deus, não apenas um grande desejo de ser curado. Não existe virtude nisso. Todo mundo quer estar bem para poder cuidar de suas famílias, poder trabalhar, mas não há valor espiritual nisso. A base para a cura espiritual está no indivíduo que não apenas quer ser curado. Querer ser curado é um desejo natural, mas junto a ele, a pessoa precisa querer mais. É claro que eu quero ser curado, mas esse não é o meu maior problema. Acima de todas as coisas, eu quero conhecer a Deus. Acima de todas as coisas, eu preciso conhecer a Deus. Acima de tudo, eu não quero deixar essa terra antes que tenha estado face a face com Deus. Eu quero conhecer o segredo por trás desse universo. Eu quero saber a causa da vida. Você pode ver que existem muito poucos, relativamente muito poucos, que buscam a cura espiritual e que têm realmente um profundo e intenso desejo de conhecer a Deus. É verdade que a maioria de nós, quando fomos buscar os ensinamentos espirituais ou metafísicos, buscamos esses ensinamentos interessados na cura. Isso parece ser perfeitamente legítimo, porque esse é um dos caminhos que a natureza tem de nos conduzir de volta a Deus. Mas o meu ponto é que mesmo que recebamos a cura,
e muitos de nós realmente a recebem, mesmo antes de terem despertado esse desejo por Deus, nós recebemos essa cura por causa da intensidade do poder espiritual do nosso curador ou nosso professor. Algumas vezes, os nossos curadores e professores estão tão profundamente cheios do Espírito de Deus que a maioria das pessoas que vem a eles é levantada em certo nível, mesmo que não esteja buscando nada mais que a cura. Portanto, quando está nesse caminho, você precisa sempre investigar a si mesmo para verificar em que proporção a sua busca por Deus é para conseguir alguma coisa. Agora eu vou lhe mostrar porque isso é uma barreira. Por que razão? Isso normalmente impede que aconteça exatamente aquilo que você deseja alcançar. Aqui estou. E vamos dizer que tenho o desejo de ser curado, de ficar feliz, de prosperar. E então eu vou a Deus. Agora, olhe isso. Estou indo a Deus. Mas estou indo a Deus por Deus? Não. Estou indo a Deus para alcançar, para receber o que estou buscando. Então, Deus vai ser o meu garoto de recados. Ele vai ter que ir lá em cima e pegar o que quero para mim. Você entende que isso se torna uma barreira? Deus não é um garoto de recados. Deixe-me lhe dizer outro segredo. Deus não pode lhe dar saúde. Deus é a sua saúde. E quando você tem Deus, você tem saúde. Qual o engano que cometemos? Entretemos um sentido de separação. Eu, Deus e saúde. Eu, Deus e suprimento. Eu, Deus e companhia. Aqui, Senhor Deus, vá lá em cima e traga essas coisas para mim. Deus se torna o nosso servo. Você vê, para começar, não existe esse Deus. Então é tudo no mundo da imaginação. É tudo no mundo da imaginação e tem sido ensinado às pessoas por centenas de anos que existe um Deus que é seu servo. Apenas diga a Deus o que você quer e esse Papai Noel vai entregar na sua porta no dia 25 de dezembro ou em qualquer outra data. Não existe esse Deus. E criamos uma barreira em nossa própria consciência no momento em que vamos a Deus com nossa visão daqui de baixo por algo que desejamos. O verdadeiro segredo que tem sido revelado no caminho espiritual é esse. Deus é a saúde do seu semblante. Deus é seu suprimento. Deus não consegue suprimento. Deus não dá suprimento. Deus não envia suprimento. Deus é suprimento. Deus não nos dá companhia. Deus é a única companhia. Mas, quando temos a companhia de Deus, temos a companhia uns dos outros. Porque a nossa união com Deus nos une ao nosso suprimento. Nossa união com Deus nos une à nossa saúde. Portanto, no momento em que pensamos em Deus e algo, nós perdemos a demonstração, pois estamos nos vendo separados de Deus. Agora, tudo o que temos a fazer é nos voltarmos e ver o quanto isso é uma ofensa. Não ofendemos a Deus, ofendemos a nós mesmos contra a nossa demonstração. Porque não existe um Deus que possa fazer algo. Só existe um Deus que pode ser alguma coisa. E o que Deus é? Deus é vida. Então, Deus não pode nos mandar a vida eterna. Deus não pode nos dar a vida eterna. Deus é nossa vida eterna.
Deus não pode nos dar o pão de cada dia. Deus é o nosso pão de cada dia. E quando temos Deus, temos não apenas o pão diário, mas temos também 12 cestos cheios sobrando para partilhar. Então você percebe que até que estejamos despertos para essa verdade, estamos interditando o caminho da nossa própria cura, interditamos o caminho do nosso próprio suprimento, interditamos o caminho da nossa própria demonstração, de nossa felicidade, porque estamos buscando a Deus por algo. Estamos buscando a Deus como uma estação no caminho, um meio para conseguir algo. Vamos ter que parar com essa busca por Deus apenas com o intuito de conseguir o que queremos. Não pode ser assim. Se estivermos seguindo o caminho espiritual para buscar a Deus, para obter algo, estaremos colocando uma barreira em nossa própria consciência e impedindo a nossa demonstração. Portanto, temos que voltar e começar tudo de novo. Precisamos entender a mensagem. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque somente o reino de Deus. Busque somente a realização de Deus. Busque somente a contemplação interior de Deus. Isso não é tão difícil quanto parece, pela simples razão de que Deus não está longe de nenhum de nós. Deus está mais perto que nossa respiração. Nós nunca temos que ir a uma montanha santa, nem a um templo santo para encontrar Deus. O reino de Deus está dentro de nós. E todo verdadeiro homem santo, o livro santo, vai levá-lo de volta para dentro de si mesmo e lhe mostrar que a menos que você encontre o reino de Deus dentro de si mesmo, não pode encontrá-lo nas coisas do mundo, não vai encontrá-lo em lugar algum. Mas, se encontrar o reino de Deus dentro de você, então encontrará a atividade de Deus em todos os seus caminhos. É por essa razão que temos que ir além da mente e dos seus pensamentos. Um astronauta russo voltou do espaço e disse: "Eu não encontrei nenhum Deus no espaço. Então, não existe Deus." Claro que mesmo que ele procurasse Deus no espaço, ou embaixo da terra, ou em cima no céu, ele jamais poderia encontrá-lo, porque Deus não pode ser visto pelos nossos olhos. Deus é espírito e aqueles que adoram a Deus precisam adorá-lo em espírito, não como algo que pode ser alcançado pela nossa visão, não como algo que você possa ver, ouvir, tocar, saborear ou cheirar. E certamente não como algo que possa fazer favores para nós. Deus precisa ser reconhecido como espírito. O que é espírito? É possível que dizemos que Deus é espírito. É por isso que dizemos que Deus é espírito, porque ninguém sabe o que espírito é. Se você soubesse o que é espírito, você saberia o que é Deus através do espírito. E quando estudamos uma mensagem espiritual, estamos desenvolvendo esse centro do espírito em nós para que venhamos a conhecer a Deus através do espírito. O ser humano nunca pode conhecer Deus. Isso Paulo deixou bem claro. O homem natural não recebe as coisas de Deus. O homem natural não está debaixo da lei de Deus e nem sequer pode estar. Não. Só quando isso que ele chamou o Espírito de Deus que vive em você,
Só quando o centro do espírito é desenvolvido, somente quando o centro espiritual é aberto, só então é possível conhecer a Deus, porque o espírito conhece o espírito. Enquanto não estiver clara a citação, eu não sei orar ou pelo que orar, deixe o Espírito de Deus dar testemunho ao seu espírito. Em outras palavras, existe um espírito em cada um de nós que é o elo que nos conecta a Deus. Quando você desenvolve esse elo, você nunca tem que falar com Deus, você nunca tem que pedir nada a Deus, você nunca tem que dizer nada a Deus, você nunca tenta influenciar Deus. A partir de agora, seu contato com Deus é uma comunhão, é um sentimento interno, uma contemplação interior. Eu e meu Pai somos um dentro de mim. O Pai dentro de mim dá testemunho com o meu espírito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Teu Espírito vive em mim. Ou como Paulo falou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse centro do Espírito vive em mim. Claro que não faz sentido para o matemático. Claro que isso não faz sentido para o ateísta. Naturalmente, não faz sentido para ninguém que esteja tentando entender Deus através da mente humana ou para qualquer pessoa que, através de orações humanas, está tentando influenciar Deus a fazer algo. Deus não responde a essas orações. Deus certamente nunca pode ser controlado pelo homem ou ser influenciado pelo homem. É o contrário. Deus tem que influenciar o homem. Deus tem que controlar o homem. Deus tem que falar com o homem, não o homem com Deus, mas Deus com o homem. Agora, quando tivermos invertido a nós mesmos, para que não mais oremos a Deus no sentido de estarmos expondo nenhum de nossos desejos ou vontades a Deus, quando tivermos acabado com esse ato sem sentido, nossa oração se torna uma união com Deus, uma comunhão com Deus. Eu e meu Pai somos um. Teu Espírito está mais perto que minha respiração, mais perto que pés e mãos. Aonde tu estás, eu estou, pois aonde estou é terra santa. Teu Espírito me dá vida. Teu Espírito é minha própria vida dentro de mim. Tu és o reino e o poder e a glória. E tudo isso está dentro de mim, mais perto que minha respiração. O Pai dentro de mim faz a obra. Grandioso é aquele que está dentro de mim, maior que qualquer problema que esteja lá fora no mundo. E quando vivermos com essa verdade e fizermos dela nossa própria verdade, vivendo com ela de manhã, de tarde e de noite, orando sem cessar, orando para que possamos sentir a presença de Deus dentro de nós. Fala, Pai, teu servo escuta. Quando estivermos sempre convidando Deus a falar conosco, sempre convidando Deus a partilhar a si mesmo conosco, isso é oração. Isso é uma oração espiritual. Isso é uma oração mística. Essa é a oração que nos beneficia de verdade, porque não é uma busca por coisas, não é uma busca por coisas do mundo. É o desejo de retornar à casa do Pai. É o pródigo, é o reconhecimento de nós mesmos como pródigos. E então dizemos: Pai, deixa-me voltar à tua casa para ser uno contigo.
Tenho vagado pelo mundo por muito tempo e compreendi que distante de ti não existe nada senão problemas. Separado e distante de ti, não existe nada de bom no mundo lá fora. Portanto, deixe-me voltar para dentro de mim. Vamos nos unir dentro de mim. Eu e o Pai somos um. Deixe-me sentir essa unidade. Deixe-me conhecer essa unidade. Deixe-me habitar em ti e tu em mim. Não porque quero fazer algo para mim, somente porque quero restabelecer meu velho relacionamento original. O relacionamento que eu tinha contigo no começo, antes que o mundo existisse. O relacionamento de unidade. Unidade, esse é o velho relacionamento original entre Deus e o homem. Unidade. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu, porque somos um, não dois. Não eu aqui e tu lá em cima, mas nós dois estamos justamente aqui. Deus o Pai e Deus o Filho, os dois aqui. Mas veja, isso tem que ser realizado. Não faz diferença alguma o que possuímos lá fora. Se não temos conhecimento, não é de proveito algum para nós. É o conhecimento da verdade que faz tudo disponível para nós. A verdade não vai nos ajudar. É o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade. Então, preciso voltar e entender que o meu relacionamento básico com o Pai é de unidade. Que eu e meu Pai somos um e tudo que o Pai tem é meu por causa dessa unidade. Agora, à medida em que vivemos essa verdade dentro de nós mesmos, estamos desenvolvendo o centro da nossa alma. Esse centro já está lá, porém bastante fechado por causa de centenas de anos sem uso. Cada um de nós tem o Cristo encarnado. Cada um de nós possui o Filho de Deus encarnado em si mesmo. E não estou me referindo apenas a nós aqui. Estou dizendo que todos na face da terra têm o Cristo encarnado em si mesmos. Cada um, em cada nível da vida, tem o Cristo encarnado em si. Exatamente como Paulo tinha o Cristo que habita em mim e que vive a minha vida. Você não pensaria assim quando Paulo era Saulo de Tarsos. Mas esse Cristo estava encarnado em Saulo de Tarsos e tornou-se vivo, tornou-se manifesto como São Paulo. O Cristo que habita em mim vive a minha vida. O Cristo que habita em cada indivíduo nesse mundo. Mas ele não está ainda vivendo a vida de cada indivíduo. Não, enquanto a luz que revela o Cristo interno está dormente em nossa consciência. Você vê que Saulo alcançou o lugar como Paulo de Tarsos por causa de seu imenso desejo de conhecer a Deus. Mesmo que antes ele estivesse fazendo as coisas de forma errada, entretanto, nele existia o intenso desejo de conhecer a Deus. E por causa disso, ele alcançou Cristo dentro de si mesmo. Quando ele teve a experiência do Cristo, daí por diante, Cristo habitou nele e Cristo viveu a sua vida. Igualmente acontece conosco. Através da nossa experiência humana,
até certo ponto, mesmo o reino de Deus estando dentro de nós, mesmo Cristo estando encarnado em nós, isso não tem valor algum porque não está sendo manifesto. É somente a partir do momento em que descobrimos isso, é somente quando Cristo se revela para nós, quando sentimos sua presença em nós, quando algo dentro de nós diz: ah, é isso. Fizemos o contato, fiz o contato. Eu e meu Pai somos um. A partir desse momento, o Espírito de Deus vive as nossas vidas. Temos então a experiência que destrói todo o materialismo. Temos então um senso maior de jovialidade, um senso maior de vitalidade, um senso maior de força, um senso maior de saúde, um senso maior de suprimento. Temos menos temores, menos problemas, menos barreiras. E as pessoas não podem ver o que está causando tudo isso. Então elas se perguntam e ficam surpreendidas e percebem que nós temos um segredo escondido. Mas veja, você não pode revelar a pérola para elas. Primeiramente, porque não a reconheceriam, e depois, porque poderiam tropeçar nela. Porque essa pérola é tão indefinida que não podem reconhecê-la senão por um caminho. Que a pessoa tenha um sentimento interior, um reconhecimento interior dela. É como se existissem dois. E esse outro, essa coisa dentro de nós, está sempre borbulhando. Essa coisa dentro de nós nos traz um sorriso ao rosto sem nenhuma razão exterior. É por isso que muitas vezes nossa alegria é questionada. Como você pode ser tão alegre num mundo como esse? Bem, é porque nós não estamos reagindo a esse mundo. Porque existe algo lá dentro que nos faz ver por trás da cena. Eu vejo como a raça humana poderia se ver livre de todos esses problemas. Eu vejo como o mundo poderia ser livre. Mas, por muito tempo ainda, ele não será livre. Porque o mundo não quer que seja dessa maneira. Ele quer ser livre a seu próprio modo. Ele quer ser livre por vitórias. Essa é a maior fraqueza da humanidade. As pessoas querem vitória. E vitória sempre significa que alguém sai perdendo. E alguém perdendo sempre significa que outro alguém vai ser uma vítima. Então, existe sempre esse vai e vem. E em uma batalha, uma vez que você está por cima, na próxima vez os outros estarão por cima. Entretanto, sempre existe uma luta, uma batalha porque queremos vitória. Agora, vitória não é o caminho. Com certeza, vitória não é o caminho. Existe um espírito no homem que traz a sua liberdade sem vitórias, sem batalhas, sem lutas. Largue a espada. Você não precisa lutar. Não pela força nem pelo poder. A Bíblia está cheia de passagens mostrando que uma vez que você contactar o Espírito dentro de si, você não mais precisa recorrer ao uso das armas desse mundo. Existe uma força maior operando, a qual o mundo não pode entender, mas que lhe trará suas glórias, não suas vitórias, mas sua saúde, seu suprimento, suas amizades, sua felicidade. Essas coisas não são vitórias, elas são glórias. Porque para obtê-las, você não teve que tirá-las de pessoa alguma. Você não teve que fazer o outro perder para que pudesse ganhar.
Esse tipo de coisa sempre acontece lá fora no mundo. Mas você lembra que, nos primeiros anos do meu trabalho, um pensamento se apresentou para mim que meu suprimento estava vindo das pessoas e que todas as vezes que meu suprimento chegava, alguém tinha um pouco menos. E isso mudou a natureza da minha oração e se tornou algo mais ou menos assim: Pai, eu não quero o que já está aqui fora e pertence a outra pessoa. Deixe que meu suprimento venha de dentro. Faz com que venha por novos canais, novos caminhos, para que se alguém quiser dividi-lo comigo, que essa pessoa seja apenas um agente de transporte, um meio, e que isso não diminua seu suprimento. Pelo contrário, que aumente ainda mais seu suprimento. Não quero tirar nada de pessoa alguma. Não quero que tenham menos. Se tiver que vir através de alguém, que venha não dela, mas através dela, para que no doar ela não tenha nada a menos e sim a mais. Desde então, minha oração tem sido que seja assim, Pai, que os pães e peixes sejam multiplicados pelo Teu Espírito em mim. Você vê, isso me traz muitas glórias, mas nenhuma vitória. Não vitórias, não privando ninguém, não tirando de ninguém o que possa estar precisando. Só quero a glória de ter suprimento abundante e tendo a consciência de que ninguém está sendo privado de nada por causa disso. Esse é todo o segredo. Existe esse Cristo, o Espírito, o Filho de Deus dentro de você. E ele é um multiplicador. Ele multiplicou pães e peixes no passado. Ele multiplica nossos pães e peixes agora. Na verdade, sua função em nós é curar os doentes, levantar os mortos, perdoar os pecadores, multiplicar pães e peixes. Essa é a função do Cristo que existe em nós. Ele estava aqui antes da existência de Abraão. Vai estar aqui até o fim do mundo. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estarei contigo até o fim do mundo. Esse Cristo que está no interior de todos nós e do qual nunca estivemos separados. Nós separamos a nós mesmos em nossas crenças por ignorá-lo. Ou em muitos casos, acreditamos em um Cristo que viveu muitos anos atrás numa terra sagrada. Ele vive, mas o Cristo vive. Ele nunca foi embora, ele nunca foi crucificado, ele nunca foi para o paraíso. Não, não o Cristo. O Cristo é o Espírito de Deus que habita no interior de cada indivíduo, que está dentro de cada indivíduo. Ele constitui a sua unidade com Deus. Ele constitui o seu relacionamento com Deus, porque ele é o Filho de Deus em você. Quanto mais ponderamos e paramos para pensar nesse Cristo interior, o Espírito do Pai em mim que faz a obra, o Espírito em mim que multiplica pães e peixes. Quando olho para ele, ao invés de olhar para aqui, ao invés de olhar para as pessoas lá fora no mundo, ao invés de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? Mas sempre olhe e pense nesse Espírito que habita em seu ser, o qual tem a função de curar os doentes, levantar os mortos, perdoar os pecadores e multiplicar pães e peixes. E aí surge também outro ponto. Nós estamos prontamente esperando que o Cristo perdoe os nossos pecados. Isso é verdade, se formos nós os pecadores. Mas quão completamente temos nós aberto mão do desejo de vingança?
do desejo por satisfação pela punição de alguém. Quão completamente temos aceito o mandamento de perdoar 70 vezes 7? Quão completamente podemos dizer a nós mesmos: eu não mantenho homem algum escravizado por seus pecados do passado, do presente ou do futuro. Eu estou de acordo de que o Cristo dentro de mim deve perdoar e perdoar 70 vezes 7. Você vê, não libertamos a nós mesmos se não perdoarmos. Pelo contrário, ficamos presos até que estejamos desejando realmente que o Cristo tenha uma ação completa em nós. Não somente a ação de nos alimentar, não somente a ação de nos curar. Ele precisa ter a livre função de perdoar e não somente a nós. Não devemos mais pensar no Cristo para nos curar ou nos alimentar. Talvez seja essa a grande barreira. Nós pensamos que o Cristo, se o temos, nos foi dado para nos alimentar, nos curar, nos perdoar. Mas essa é a última função dele. Uma vez que você tenha reconhecido esse Cristo, você não precisará mais de perdão, não precisará mais ser alimentado, não precisará mais de cura. Então, qual é a função do Cristo? Qual era a função do Cristo em Jesus? Sua função era de curar. Mas foi a função de curar Jesus a ele mesmo? Foi de curar Jesus? Foi de alimentar Jesus? Foi de perdoar a Jesus? Então você pensa que nós somos diferentes? Você acha que a função do Cristo é diferente em nós? Abra mão dessa crença de que Deus plantou o Cristo dentro de você para seu benefício próprio. Não. A função do Cristo no homem é abençoar a raça humana. É levantar aqueles que ainda vivem em pecado, aqueles que ainda estão na doença, aqueles que ainda estão na morte, aqueles que ainda estão na necessidade. Essa é a função do Cristo em você. É por isso que foi dito em todos os ensinamentos espirituais do mundo inteiro que o segredo do suprimento não está em receber, está no dar. Algumas pessoas entendem isso e elas sabem muito bem que a quantidade de suprimento que adquirem não é suprimento. É o tanto de suprimento que podem conceder que realmente é suprimento. Mas vamos dar um passo mais adiante agora. Vamos entender o seguinte. A função do Cristo no homem é abençoar, curar, levantar, resgatar, perdoar, ser companheiro um do outro no mundo. Vamos lembrar, enquanto contemplamos o Cristo em nós mesmos, de que Ele não me foi dado para minha própria satisfação, ou minha saúde, ou minha vida. Ele me foi dado para que eu seja uma transparência para Deus, para que eu possa expressar a glória de Deus na terra. É por isso que o Cristo está em nós, para expressar a glória de Deus, nos curar, no perdoar, no resgatar, no prover suprimento, no curar. E você vê, a menos que possamos nos abrir dessa forma e dizer: venham, comam e bebam. Eu posso curar a multidão e eu posso alimentar a multidão. E convidar, não aqui fora, externamente, mas espiritualmente, aqui em cima, em nossa consciência. Convidar o mundo para a nossa família espiritual. Convidar esse mundo a vir comer e beber. Convidar esse mundo a vir e ser curado. Não através de propaganda, mas através de uma realização interna. Obrigado, Pai. Eu sei porque o Cristo está aqui em mim. E eu quero que Ele
realize a sua função. Eu estou querendo que Ele, em mim, possa curar, alimentar e perdoar e resgatar a todos aqueles que me enviares. Então você se abriu e se expôs. E você vai descobrir isso, que na realização da função do Cristo para o benefício dos outros, você está incluído. Você não tem que estar querendo especificamente sua função para si mesmo. Você simplesmente já está incluído em sua função sem sequer pensar nisso. Esse é o ponto. Essa é a função do Cristo em nós. Se eu falar de mim mesmo, eu dou testemunho da mentira. Deus não plantou seu Espírito em mim para a minha glória. Ele plantou seu Espírito em mim para a sua glória, para mostrar a glória de Deus na terra, da mesma forma que é no céu. Os céus declaram a glória de Deus. A terra demonstra o trabalho de suas mãos. E o Cristo em nós tem o propósito de mostrar a graça de Deus para o homem. O mínimo que podemos fazer é deixar esse Cristo em nós, perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que possam ter ofendido nossa raça, nossa religião, nossa nação, aqueles que de alguma forma possam ter nos ofendido. Deixe esse Cristo perdoá-los, pois Cristo não julga ou condena, mas perdoa. Vamos deixar esse Cristo que está dentro de nós alimentar o faminto, curar o doente, levantar o morto. Você não é chamado a fazê-lo com seu próprio entendimento. Seu entendimento jamais será suficiente, sequer para curar uma dor de cabeça. Não existe sequer uma pessoa que eu tenha conhecido que saiba o suficiente sobre cura para ser capaz de curar. Nem mesmo pessoas que possam ter escrito 20 livros sobre o assunto de cura têm essa capacidade. É o Espírito que faz o trabalho da cura. Tudo o que esse conhecimento da verdade faz é nos ajudar a alcançar um ponto onde o Espírito que está em nós possa realizar sua função. Esse é o propósito de todos esses livros: ajudar a abrir o centro do Espírito, ajudar a nos colocar na atmosfera do Espírito para que ele possa exercer sua função. Jesus sabia que ele não podia curar. De mim mesmo nada posso fazer. É o Pai em mim, é o Espírito em mim quem realiza a obra. Mas alguma coisa tem que trazer esse Espírito à vida, a nossa percepção consciente. E isso nós fazemos através dos nossos estudos e meditação. Você vê, quanto mais habitamos na palavra de que o reino de Deus está dentro de nós, e quanto mais compreendemos sua natureza e sua função, mais acordamos o Cristo dentro de nós, o Cristo que está dormente em nós. Em nossas meditações, quando ultrapassamos esse hábito de irmos a Deus para receber algo, aí então somos capazes de ficarmos quietos por dentro. Isso acontece quando você aquieta-se por dentro e diz: fala, Pai, teu servo escuta. Estou escutando. Eventualmente você escutará a pequena e calma voz: eu estou contigo. Eu nunca te deixarei. Eu estarei contigo até o final do mundo. Não temas, eu estou contigo. Minha paz eu te dou. Agora você tem o segredo. Existe essa presença transcendental que chamamos o Cristo e que está dentro de nós.
e que nos dá a paz, o tipo de paz que o mundo não nos pode dar. É uma paz completamente diferente e ainda assim se revela aqui como harmonia humana, se revela aqui como saúde, suprimento, companhia, mas não sabe nada sobre essas coisas. Nos dá a paz interior que se traduz aqui em termos humanos. Minha paz eu vos dou. No momento em que você escuta minha, no momento em que você sente algo dentro de si, lhe dando aquela impressão, minha paz eu vos dou, meu reino está estabelecido dentro de vocês, minha graça está sobre vocês. No momento que você tiver esse sentimento, essa percepção de algo interno, além de si mesmo, você alcançou a sua união consciente com a sua fonte. E daí por diante, esse que fala, minha está sempre contigo, minha paz te dou, minha graça é tua, não temas, eu estou contigo. Você entenderá por que não é possível a pessoa alguma, com apenas uma compreensão mental da verdade, fazer essa demonstração. Porque a demonstração, na verdade, foi feita internamente por essa presença, pelo Espírito de Deus no homem, por esse que chamamos o Cristo interior. Isso acontece quando ele está presente, quando ele está preenchendo a nossa consciência. É por isso que temos a citação das Escrituras. Deus não está no redemoinho, Deus está na voz mansa e tranquila. No momento em que essa voz mansa e tranquila fala em você, a terra derrete. Seja uma tempestade, um pecado ou uma doença. Não importa o que seja, no momento em que essa voz fala em você, a terra derrete. Veja que nada disso é possível para as pessoas que estão operando puramente no nível mental. Elas podem saber tudo o que foi dito aqui com a mente, mas até que haja uma resposta de dentro, elas ainda não fizeram contato com o Espírito de Deus, que vive nelas. E precisam fazer esse contato com o simples propósito de estabelecer harmonia na terra, que aqui na terra seja como no céu. É a função do Cristo no meio de nós estabelecer a harmonia na terra como no céu. O Cristo em você é o elo de conexão entre o governo de Deus e esse mundo. E que assim seja. Muito obrigado, muito obrigado.